Bora te atualizar sobre quanto está valendo a camisa do Palmeiras nesse momento, incluindo patrocinadores e fornecedor de material esportivo. Falo também sobre Lucas Perry no Brasil. Falando um pouquinho ainda do jogo do Palmeiras, mais uma vitória importante, Palmeiras e Bahia, um chororô danado também, hein? É um chororô, o Palmeiras está sendo beneficiado, aonde que foi falta do gol, aonde? Mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você tem alguma mínima ideia de quanto está valendo a camisa do Palmeiras com a soma de patrocinadores e também fornecedor de material esportivo? Já te adianto que os atuais contratos são muito superiores à da era Crefisa e Fã. Você vai lembrar que, enquanto presidente do Palmeiras, em sua primeira gestão, a Leila Pereira bancava todos os patrocínios por camisa, calção e meião, né? Na oportunidade, o Palmeiras tinha 81 milhões de reais com patrocínios. Nesse momento, sem Crefisa e Fã, apenas com 6 patrocinadores espalhados pelo uniforme, o Verdão tem direito a 160 milhões de reais, praticamente o dobro, na comparação com a época de Crefisa e Fã. São 100 milhões de reais da Sporting Bet, 20 milhões de reais da CIMED, mais 19 milhões da Lip Motor, que foi anunciada nesta segunda-feira, outros 11 milhões da Sil, 8 milhões da Uniaself e 4 milhões de reais da D'Italia Panelas. Importante registrar que eu estou me atendo apenas a números fixos, sem a presença de bônus. Só com a Sporting Bet o contrato pode alcançar até 173 milhões de reais. Pois bem, falei dos 160 milhões de reais com patrocínio, certo? A Puma banca mais 50 milhões de reais pelo fornecimento de material esportivo, ou seja, o uniforme verde hoje assegura 212 milhões de reais por temporada. Bons números? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Dá para dizer que hoje a camisa do Palmeiras é a segunda mais valiosa do país, atrás apenas da do Flamengo. Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. Perry caberia no seu clube do coração, já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Falando um pouquinho ainda do jogo do Palmeiras, mais uma vitória importante, Palmeiras e Bahia, um chororô danado também, hein? É um chororô, o Palmeiras está sendo beneficiado, aonde que foi falta do gol, aonde? Rogério Ceni entrou no chororô também, não vou nem falar da história do São Paulo, né? Mas tudo bem. Vamos para frente, Palmeiras ganhou um jogo importante, líder do campeonato, 25 pontos. Palmeiras foi lá em Salvador, ganhou do Bahia. Importante resultado, porque o Palmeiras bateu um time que estava na ponta brigando com o Palmeiras. Rodada a rodada. Chegou na 10ª, agora o Palmeiras tem uma vantagem muito boa para o Bahia. Já tem uma vantagem boa para o São Paulo, tem vantagem boa para o Flamengo. O Palmeiras realmente conseguindo avançar, conseguindo nesse começo de campeonato aqui já abriu uma margem importante, interessante para o restante da competição. A gente sabe que o brasileiro é um campeonato de regularidade e o Palmeiras começa muito bem, deixando para trás os principais adversários. Na verdade vai ser o Flamengo de novo, né? Vai ser o Flamengo de novo, a gente começa a abrir vantagem aí sobre o Flamengo então. Mas teve uma baixa importante, né? Uma baixa importante. Terceiro cartão amarelo do Arias. Aliás, não fez nem falta, né? O lance que o Arias tomou cartão amarelo não foi nem falta. O jogador do Bahia passou por ele, a mão encostou nas costas do jogador do Bahia, não lembro quem foi que sofreu a falta. O juiz deu falta e cartão amarelo para o Arias. O terceiro.
não enfrenta o Corinthians no domingo. É um desfalque importante para o Palmeiras. O Arias está jogando muita bola, já fez 3 gols, já deu uma assistência em 11 jogos, está jogando muita bola o Arias e vai fazer falta. Jogador importante hoje, já está se adaptando, quanto mais estiver em campo, melhor. Mas infelizmente não vai poder jogar o Clássico, que para mim o Palmeiras tem que ir com força máxima, o que tem de melhor. Acho que vai ter estreia, talvez não, né? Acho que vai estrear na quinta-feira aí o Fernando Diniz, que deve ser anunciado. Deve ter o Fernando Diniz, mas já contra o Palmeiras já vem de Diniz também. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. O Palmeiras é um time hoje que está marcando alto, que está fazendo uma pressão lá na saída de bola, e a gente sabe, né, como é que é esse negócio da saidinha por ali. E o Palmeiras pode ter vantagem nisso. Mas vamos falar antes também do jogo de quarta-feira, porque o Palmeiras vai jogar lá contra o Júnior Barranquilla, e aí, falando de um, vai já projetando o outro. Porque para mim o Abel tem que dar uma mesclada nesse time. Vai viajar para a Colômbia, e o Abel reclama de viagem, porque viaja longe, tem jogo, e não dá para reclamar disso, porque o Corinthians joga na quinta, hein, Abel? O Corinthians joga na Argentina na quinta. Então, assim, com relação ao que o Palmeiras vai ter de desgaste, acho que o time deles vai estar mais, hein? Então o Palmeiras joga agora na quarta-feira, às 21h30, né, o jogo pela TV, depois tem live aqui. E o Palmeiras, para mim, tem que mesclar o time. Quem deve jogar? Bom, o Arias não vai jogar domingo? Bota para jogar lá contra o Júnior Barranquilla. Vai lá para a Colômbia, país dele, visitar a família, o pessoal vai lá na concentração, tá tudo certo. Depois joga lá e ajuda o Palmeiras a começar bem a Libertadores. Felipe Anderson pode jogar também, tem jogado pouco, deve ser um jogador que deve começar jogando. Evangelista, Tigrinho, olha só as opções que o Abel tem. Tigrinho tem que voltar, né, gente? Tigrinho tem que voltar, tem que jogar esse jogo na Colômbia, aí já faz um jogo antes do Clássico para jogar domingo também. Então o Abel tem algumas opções interessantes, né? Botar um volante pelo menos para descansar, bota o Evangelista por ali. O Maurício também está jogando, não está jogando tanto assim, não tem tantos jogos na temporada, dá para jogar. Aí o Flaco, eu acho que o Flaco tem que dar uma descansada, hein? O Flaco está jogando demais, está jogando muito, está jogando uma sequência muito grande também. O Flaco é um jogador que precisa dar uma descansada para chegar inteiro no Clássico de domingo, que não é um jogo qualquer, hein, Abel? Fala mais isso não, pelo amor de Deus. Não é um jogo qualquer, o Palmeiras precisa ir forte para esse Clássico. O Corinthians tem 10 pontos em 10 jogos e é uma chance que o Palmeiras tem de ganhar deles lá e aumentar a crise por lá. Vai ter treinador novo chegando e não importa. Eu sei que o Palmeiras tem que ir com um time forte, uma escalação forte, o que tem de melhor. Só tem esse desfalque certo do Arias, né, e do Piquerez. Espero que ninguém se machuque, não tenha nenhum tipo de problema para esse jogo aí da Libertadores, para que o Palmeiras vá forte domingo. Jogo domingo à tarde, depois você sabe que tem live aqui também, para a gente fazer um grande jogo, um grande clássico e mais 3 pontos para a gente se manter aí na frente da tabela. Então é uma semana importantíssima, estreia de Libertadores, mas assim como foi no Campeonato Paulista, quando o Palmeiras estava nas finais contra o Água Santa, o Palmeiras no primeiro jogo poupou também. Perdeu, é verdade, foi o jogo lá contra o Bolívar, perdeu o jogo, mas depois se classificou. São 6 jogos essa primeira fase da Libertadores, 6 jogos que normalmente os times são mais fraquinhos, dá para passar tranquilo. Então eu acho que nesse momento a prioridade tem que ser o derby, o clássico contra o Corinthians no domingo. Força máxima para conquistar mais 3 pontos no Brasileirão, manter essa liderança e também a gente sabe da importância com esse jogo, né? Já ligou pro Abel? Abel já ligou pro Filipão? Liga pro Filipão que ele vai te contar certinho sobre essa rivalidade, sobre como é esse jogo, como tem que se encarar um jogo contra o Corinthians. Liga lá pro Filipão que ele te explica, tá? Dá para dizer que Nino está 99,9% acertado com o Palmeiras. Felipe Facincani, setorista alviverde, praticamente cravou a contratação do atleta que pertence ao Zenit. Todos os indícios mostram esse caminho. Até o pai do Nino, nos últimos dias, deu uma entrevista afirmando que as tratativas com o Verdão avançaram. A conversa ficou mais quente quando o Palmeiras enviou um representante até a concentração do Zenit
e apresentou uma proposta de 14 milhões de euros. Era exatamente essa a pedida do Zenit. O negócio só não aconteceu na primeira janela de transferências do futebol brasileiro, porque o Zenit tinha a intenção de contar com o Nino até o fim dessa temporada. O zagueiro é titular absoluto e o Zenit tenta ultrapassar o Krasnodar na briga pelo título do campeonato russo. Nesse momento, a 8 rodadas do fim, o Zenit tem 48 pontos contra 49 do Krasnodar. Importante registrar que com essa contratação iminente, o Palmeiras resolve um problema antigo, da busca por um companheiro para o Gustavo Gomes. Nem Murilo, nem Bruno Fux, nem os demais jogadores do atual elenco demonstram confiança ou passam confiança para a comissão técnica e também para torcedores. 14 milhões de euros hoje equivalem a 83 milhões de reais. Palmeiras que já contratou Marlon Freitas, ótimo reforço, inclusive com 2 gols, John Arias, que aos pouquinhos tem dado conta do recado. Para você, além do zagueiro, quem mais o Palmeiras precisa contratar, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Palmeiras pode fechar nos próximos dias a maior venda de um atleta que nem sequer estreou pelo time principal, pelo menos essa é a expectativa do staff de Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade, que estreia nos próximos dias do Sul-Americano Sub-17. Apesar de ser o mais novo da delegação da seleção brasileira, ele vestirá 10 e é titular absoluto. O Eduardo vem chamando a atenção de clubes do exterior há bastante tempo, jogador representado pelo Douglas Souza, pai do Hendrick, em parceria com Adriano Ribeiro. Dá para contar que o Palmeiras já recusou recentemente propostas de 25 milhões de euros fixos, mais 15 milhões de euros em bônus. A ideia no Palmeiras é só negociar o Eduardo em cifras a partir de 40 milhões de euros fixos, com mais bônus. Importante registrar que o Verdão é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, que é alvo, nesse momento, de Newcastle, Liverpool e Manchester City, embora também já tenha sido sondado pelo Chelsea e também pelo PSG. Antes de gravar esse vídeo, conversei com Adriano Ribeiro, que é representante do atleta e está no Paraguai para acompanhar o Sul-Americano Sub-17, e a declaração dele, abre aspas, a chance de sair negócio é grande, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, contar que o Eduardo, extremamente novo, tem treinado em alguns momentos no time profissional do Palmeiras, mas nem sequer, nem esteve perto de ser utilizado por Abel Ferreira. A única boa notícia para o torcedor alviverde, além dessa possibilidade de entrada de muito dinheiro, é que o Dudu só pode ser negociado, só pode deixar o clube depois de completar 18 anos de idade. Então, ainda que o venda nas próximas semanas, o atleta fica no Palmeiras até completar 18 anos de idade, isso em dezembro do ano que vem. Quero contar que o Verdão disparou no Brasileirão depois da vitória por 2-1, jogo sofrido, difícil, contra o Bahia em Salvador. John Arias abriu o placar com um golaço, troca de passes com o Flaco Lopes e chute na gaveta. David Duarte, que voltava de lesão, conseguiu o gol do empate na bola parada a favor do Bahia. Já na reta final da partida, Gustavo Gomes disputou com os zagueiros, a bola acabou batendo no Santimingo e entrou gol contra e vitória do Palmeiras contra o Bahia em Salvador. Resultado que fez com que o Palmeiras pulasse para 25 pontos, abrindo 5 de vantagem para os vice-líderes São Paulo e Fluminense, ambos com 20 pontos cada. Houve muita polêmica depois da partida, Rogério Ceni batendo forte na arbitragem por conta do gol do Bahia, o gol do Palmeiras marcado contra. O Rogério Ceni reclamou de um empurrão do Gustavo Gomes. Os especialistas de arbitragem não marcariam a falta do zagueiro paraguaio, porque antes de empurrar o adversário, ele é empurrado, ele sofre uma carga, tudo normal na visão dos especialistas. Terceiro gol do John Arias nos últimos 4 jogos. Aos pouquinhos o colombiano tem mostrado por que foi contratado. Andreas Pereira também teve outra partida extremamente importante e o Palmeiras vai confirmando as expectativas, tornando-se o grande favorito. Se o Flamengo não acordar logo, o Palmeiras vai abrir uma distância e talvez não seja mais buscado. E é isso aí, rapaziada, e o Palmeiras segue o líder do Campeonato Brasileiro e em grande fase, hein? A equipe venceu mais uma fora de casa e já abriu 5 pontos de vantagem na tabela. Que isso, galera, com uma campanha impressionante, 8 vitórias em 10 jogos, que isso, mano. O destaque da partida foi o golaço, né,
construído com troca de passes rápida, mostrando a evolução coletiva do time, né? Comandado pelo grande Abel Ferreira. Jogadores como Flaco Lopes, Arias, vivem grande fase e têm sido decisivos. Mesmo com desfalques importantes, o Palmeiras mantém alto nível, com soluções vindas de base e elenco forte. A equipe também mostra mais consistência contra adversários diretos, né? Algo que faltou na temporada passada. Vamos ser sinceros, né, galera? Faltou demais na temporada passada. E com isso, o time desponta como um dos grandes favoritos ao título e também chega forte com a Libertadores. É claro, né, pessoal? Pé no chão, ainda tem muito jogo pela frente, várias rodadas. Mas se o Palmeiras, com o elenco que tem, manter a pegada que tem mantido, não dá para Flamengo, não dá para Botafogo, não dá para Cruzeiro, não dá, pessoal. Não dá para o Fluminense, não dá para chegar, não dá. Então, pessoal, já fortalece com aquele like de alegria, se inscreve aqui, você que não é inscrito, e também comenta aqui embaixo, registra aqui no comentário qualquer coisa. Avante palestra, Palmeiras sempre, deixando um comentário referente a um dos temas do vídeo. Fortalece aí com like, deixa o likezão no vídeo, isso ajuda demais nosso trabalho aqui na plataforma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.